Bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. E como promessa é dívida, eu vou fazer um comentário desse livro aqui, A Bolsa e a Vida, do Jacques Le Goff. Esse livro vocês escolheram para eu fazer um comentário nele em vídeo lá no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram ainda, corre lá, que a gente tem uma outra interação, a gente produz novos e melhores conteúdos lá, a gente produz enquete, lives, etc. Aliás, segue o Clio em todas as redes sociais, os links vão aparecer aqui na tela e na descrição. Eu não vou falar primeiro do Le Goff, porque eu ainda vou fazer um vídeo só para ele. Eu vou fazer o vídeo do legofismo cultural, que é o que me acusam aqui no canal, talvez com certa razão. Eu vou falar diretamente desse livro. A Bolsa e a Vida talvez seja um dos melhores livros que o Le Goff já escreveu. Ele é um ensaio curtinho, ele tem 90 páginas, ou seja, dá tranquilamente para você ler numa tarde de sábado chuvosa, ou em 2-3 dias indo e voltando do trabalho. É um livro bem conciso, bem direto ao ponto. Aqui o Le Goff trata da questão da usura durante a Idade Média. E aqui é interessante que o Le Goff se aproxima do Weber. Sim, do Weber. Apesar do Le Goff ele dizer que fazia uma história antropológica, aqui ele faz um olhar de sociologia econômica. Seria uma sociologia econômica das mentalidades. Calma que a gente vai chegar lá, vocês vão entender tudo. Por que isso? O Weber tem aquele livro clássico, A Ética Protestante e o Espírito do Capital, aonde ele liga uma mentalidade cristã, uma mentalidade protestante, com um caráter econômico de classe. O Le Goff aqui faz a mesma coisa, tirando esse recorte de classe. Ele explica como que a proibição da igreja da usura, ou seja, você emprestar dinheiro cobrando juros, impede que o capitalismo se desenvolva antes do que ele estava se desenvolvendo. Sem a usura, você não tem, por exemplo, os grandes mercadores. Porque quando a gente fala em Veneza, em Gênova, nas aulas de história que a gente tem dos grandes mercadores, a gente não está falando aqui de uma pessoa que tem uma mercearia, que tem uma casa de câmbio. Não. O mercador, ele também é um proto-banqueiro. Ou seja, o comércio que ele faz é o comércio do dinheiro. O que é usura? Então eu vou usar a definição que ele escreve, que ele relata aqui. Usura e jura não são sinônimos, nem usura e lucro. A usura intervém onde não há produção ou transformação material de bens concretos. Ou seja, se eu produzo um porco e eu te empresto esse porco e você me devolve 2 porcos, houve produção de bens materiais e houve troca desses bens materiais. Então, não tem problema. A igreja, quando proíbe a usura, ela não proíbe essa troca envolvendo lucro. O lucro não era visto como uma coisa negativa, e sim o dinheiro fazer dinheiro. Por que o dinheiro não pode fazer dinheiro? Porque quem faz o dinheiro é o tempo. Você está cobrando pelo tempo, coisa que não é nossa, é de Deus. Lembrando que esse período da Idade Média que ele retrata, que vai do século XI a mais ou menos o século XV, século XVI, ele é um tempo onde a Igreja Católica e o catolicismo ainda têm muita influência sobre a mentalidade do povo. O homem medieval, antes de tudo, quer só a salvação da alma, e não bens materiais ou riqueza. Então o poder da igreja era tremendo nisso, porque era a igreja que determinava se você ia ser salvo ou danado. Nesse livro, ele apresenta, por exemplo, a questão dos judeus. Já que os cristãos não podiam ser usurários, ele passa para os judeus esta questão. Afinal, eles já são deicidas, já mataram Deus, eles já são culpados, já são perseguidos, então eles vão fazer a usura. Tanto que, tanto a igreja quanto o poder secular se utiliza dos judeus para se financiar. E é interessante notar que ele vai desenvolvendo essa questão da usura até o ponto que você tem a criação, por exemplo, do purgatório, que seria um lugar intermédio entre o paraíso e o inferno, da onde as pessoas só saem para o paraíso. Ou seja, era no purgatório que você purga os seus pecados, você é salvo dos seus pecados e assim ascende aos céus. E essa salvação pode se dar tanto por reza das pessoas que sobreviveram ao morto, quanto da devolução desses bens criados através da usura. Aqui o Le Goff ele utiliza muito bem as fontes, ele manipula essas fontes muito bem, ele faz uma hermenêutica, que é a palavra chique para interpretação de texto, muito bem elaborada e muito profunda sobre esses escritos.
Vale muito a pena ler esse livro se você quer entender um pouco mais sobre a mentalidade, como eu falei, a sociologia econômica das mentalidades nesse período, e mostra que, a partir de um conceito metafísico, você pode aplicar questões materiais. Ou seja, você tem uma ligação entre as ideias e o mundo concreto. E é interessante que esse livro pode servir de prólogo para um outro livro clássico do Legoff, que eu recomendo para todo mundo que vai fazer medieval, ou que já fez medieval, ou que gosta de Idade Média, que é O Nascimento do Purgatório, que é, para mim, um dos melhores livros escritos nos últimos 50 anos sobre a Idade Média, principalmente sobre a história das mentalidades. Então era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento. Diz aí se vocês já leram esse livro, ou se vocês querem ler esse livro. Eu recomendo, vale muito a pena. Corre atrás dele. Eu só não sei se ele está em catálogo ainda. A edição que eu tenho é da Brasiliense. Eu acho que não está em catálogo. Você encontra nos melhores sebos e na estante virtual, por exemplo. Aqui no final do vídeo vão aparecer alguns botões para vocês. O primeiro é o botão para se inscrever no canal e ativar as notificações. Se inscreve lá se você ainda não é inscrito. A gente produz pelo menos dois vídeos por semana e um podcast por semana que sai aqui no YouTube e em outras plataformas. Vai aparecer um botão do nosso financiamento coletivo, que é onde a partir de R$5 você já ajuda o Clio a se financiar, e assim a gente consegue produzir mais e melhores conteúdos, além de ganhar várias recompensas. Vai aparecer também a indicação do último vídeo postado aqui pelo canal e uma indicação do algoritmo do YouTube para você. Não deixa de deixar o seu joinha ou de deixar o seu joinha invertido. Caso você deixe o joinha invertido, dá aquele comentário explicando por que você deu esse joinha invertido, para a gente entender também o que você não gostou e tal, para a gente poder melhorar isso, além de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E o resto é vida que segue.